Olá, boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos mais uma transmissão do Global Lean Sensei. Gente, essa é uma iniciativa da Prática Lean e conta com o apoio do Roncha.org. Hoje nós estamos com o Gerson Damiani, que trabalhou na Toyota por mais de 16 anos, viajou o mundo inteiro implementando Lean e hoje é consultor do Roncha.org. Seja muito bem-vindo, Gerson. É uma honra ter você hoje conosco. Primeiramente, João, muito obrigado pelo convite aí, né? Espero que a nossa live seja de muito aprendizado e muita alegria, porque com alegria a gente faz coisas boas, não é verdade? Verdade, perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? E também gostaria de agradecer pelo compartilhamento de todos os embaixadores Global Lean Senseis. Lembrando que a gente vai fazer uma apresentação do case da Le Chef Bakery e depois a gente vai partir para as perguntas que nós criamos no grupo. Beleza, pessoal? Então, Gerson, se puder já colocar a apresentação, você faz a apresentação do case e depois eu passo as perguntas, beleza? Legal. Antes de eu colocar a apresentação, eu quero deixar meu sempre muito obrigado. Eu sempre agradeço em qualquer apresentação que eu faço pelo mundo a todos os meus senseis, né? As pessoas que me ajudaram e as pessoas que fizeram minha vida diferente, né? Então eu tenho, hoje se eu estou aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas fizeram isso ser possível. Por exemplo, o Niyama-san, que deve estar nos assistindo, foi o primeiro mentor que eu tive em termos de Lean dentro da Toyota, que sempre me apoiou. Aí tem o Nakata-san, eu tenho o Ando-san, eu tenho o Sakamaki-san, que sempre me ajudou, né? Ele é do Japão, e tem o Yoshi, que é do Japão também. Então, depois que eu saí da Toyota, eu tive uma pessoa que foi a primeira pessoa que me abriu as portas para ser um consultor. Mesmo sabendo que se eu tinha ou não experiência, ele abriu as portas e falou, olha, acho que chegou o momento, né, depois que eu saí da Toyota, que foi o Samuel Obara, do Roncha. Né, e desde então, a gente tem essa parceria e muitas portas se abriram pela como eu digo, pela essa abertura que ele deu, né, essa oportunidade. E poucas pessoas têm a oportunidade que eu tive. Eu agradeço muito ao Roncha por essa oportunidade de eu estar aqui hoje. Bom, vamos lá apresentar. Eu vou colocar aqui a apresentação. Bom, primeiro, só dar uma pequena introdução do que é o Roncha, né? A gente desenvolve e capacita as empresas para que elas possam alcançar a excelência, né? Utilizando os próprios recursos. O Roncha, a gente trabalha muito com a parte de responsabilidade. Aqui a gente tem o livro Toyota by Toyota. Desde que eu comecei a trabalhar no Roncha, as pessoas me perguntavam qual é o livro que eu devo ler sobre a Toyota. Então a gente falava, tem o Toyota Way, do Jeff Liker, né? Tem vários, tem alguns do Taiichi Ohno. Mas eu falava sempre para o Sam, por que a gente não escreve um livro do Roncha? Contando, a gente tem tantos senseis experientes, cada um contando uma parte da história, não só a parte dentro da Toyota, mas como a gente implementa Lean fora da Toyota, seria bom, de extrema importância para as pessoas que querem aprender Lean. E para as empresas que também são nossos clientes. Então, depois de uns 5 anos, o Sam me ligou e falou, chegou o momento da gente escrever o livro, né? A ideia desse livro é sem fins lucrativos, tudo que a gente vende sempre é doado, seja para alguma instituição de caridade, ou seja para uma viagem para ajudar o pessoal na África do Sul. Então, a gente utiliza esse recurso para ajudar as empresas ou instituições, né? E aqui está um pouco do overview, acho que bastante já das pessoas que estão seguindo aí, vocês na live já falou do Roncha, né? Trabalhamos em diferentes segmentos, tem mais de 80 mil pessoas treinadas no mundo, né? A gente ajuda desde hospitais, órgãos públicos, indústria alimentícia, indústria manufatureira, fabricante de carro, tudo a gente implementa ali, dentro do Roncha, né? Ups, eu cortei? Corta.
Tem a tecla errada. Ok. Então, o seguinte slide mostra um pouco das empresas que nós atuamos no mundo todo. São várias, né? Aqui são algumas das principais. Tem muita história aqui, né? Tem como a Harvard, o Samuel dá alguns treinamentos, algumas classes aí na Universidade de San Diego. Nós temos também o próprio pessoal da Toyota, que nós ajudamos em outros países, né, a implementação. Temos também empresa de alimentos, como, por exemplo, Faz Chocolate e M&M, que é a Mars. Então, temos vários segmentos aí, ok? Vou falar um pouquinho do Gerson, né? Para quem não conhece, eu nasci em Pindorama, em 7 de março de 1969, às 11h30 da noite. Acho que é por isso que eu gosto da noite, né? Porque eu nasci às 11h30 da noite. Em 1978, eu me mudei para Santo André, São Paulo, porque meu pai faleceu, então eu tive que morar com a minha mãe em São Paulo, e então eu cheguei em São Paulo em 1978. Fiz Senai em São Caetano do Sul, né, em 1983, fiz o curso de ajustador mecânico, nem sei se existe mais essa profissão hoje no mercado, e depois eu tive a Brasinca, eu estudei numa escola que é o Centro de Aprendizagem Profissional como ferramenteiro, e eu fiquei na Brasinca até 1990. Em 1990, eu comecei a minha trajetória na Toyota como ferramenteiro. Então, quando eu me formei na faculdade no final de 1999, eu fui falar com o Niama-san a respeito de uma oportunidade para eu ser o engenheiro de processo dentro da Toyota. Aí o Niama-san falou, você tem um diploma? Eu falei, claro, Niama-san, pô, eu fiz a universidade, né? Aí o Niama-san falou, ok, me traz o diploma para mim ter certeza que você tem o CREA, né? Primeiro. Aí depois de um mês, eu falei, então, Niama-san, tem oportunidade ou vou ter que buscar outro trabalho fora, né? Porque está tendo algumas empresas que estão me chamando para poder trabalhar. E aí o Niama-san me ofereceu o posto de encarregado de prensas, e a partir daí eu comecei minha trajetória como gestor dentro da Toyota, né? A partir de 2000. Aí o primeiro, quando a Toyota fechou a fábrica em 2001, nós tínhamos um projeto na planta de São Bernardo do Campo que fabricava o Bandeirantes, começou a fabricar peças de segurança dos veículos, tanque de combustível, eixo, suspensão do Corolla. Então, nós tivemos que mudar todo o formato da fábrica de São Bernardo do Campo, né? Foi aí que eu fui para o Japão para receber o treinamento de como que nós íamos fazer isso. E depois, quando eu me voltei para o Brasil, automaticamente me promoveram a supervisor do setor de prensas. Aí depois só foi acumulando, vai ser supervisor de prensa, mais usinagem, mais tratamento térmico, mais forjaria, mais montagem. Quanto mais você aguenta, mais eles te dão. Então, quando eu saí da Toyota, era supervisor dessas 5 diferentes áreas, tinha mais de 270 pessoas sob a minha supervisão. Bom, eu me formei em engenharia em 1999, em Santos, na Universidade de Santa Cecília, né? O pessoal chama de Unisanta. Fiz uma pós-graduação na FAAP para administração de empresa, para engenheiro e arquiteto. Eu estou no Roncha desde 2007 até 2017. Em 2017, eu fui contratado aqui pela Le Chef Bakery, aqui nos Estados Unidos, né? Aqui um pouquinho da minha família. A pessoa que está aqui do lado de óculos é o Renan, que é meu filho. Hoje ele mora em Portugal, ele está fazendo faculdade de engenharia lá. E essa foto linda aí é minha família, minha esposa Kátia, a minha filha Stephanie, Isabelle e Giovana. Essa é minha família, porque a família é a base de tudo que a gente precisa ter para poder sobreviver, né? E aqui um pouquinho do Gerson, dentro do Roncha. Eu coloquei aqui algumas bandeirinhas, né? Vocês estão vendo aqui Brasil, Estados Unidos, México, Portugal, Chile, a Espanha, China, África do Sul, Canadá, Porto Rico, Austrália, Argentina. E também aqui a missão que o Roncha teve no Japão, a gente acompanhou alguns dos executivos nessa primeira jornada, foi a primeira missão que nós temos. Hoje já passou, acho que de 8 ou 10 missões que o Roncha tem, e a primeira eu tive o prazer de participar levando alguns dos presidentes. E aqui
várias empresas que eu apliquei no mundo todo, né? Aqui no Brasil tem bastante, mas são mais de 50 empresas no mundo todo. Nos Estados Unidos, eu trabalhei bastante tempo na Wells Fargo, né? Tem bastante história interessante e divertida. A Nanetel, por exemplo, é uma empresa que faz chip para tanque de guerra. Então, para eu aplicar a linha aí, eu não poderia entrar na empresa se eu não fosse cidadão americano, para que vocês tenham uma ideia. Então, pela expertise que a gente tem, o pessoal cobria todos os quadros da fábrica, para que quando eu chegasse lá, eu pudesse aplicar o Lean dentro dessa empresa. E nós tivemos uma mudança bastante grande, que era juntar 2 layouts, 3 fábricas em uma fábrica. E eu participei de todo o desenvolvimento do layout dessa fábrica aí. Né? É uma das histórias interessantes que a gente tem dentro da implementação de Lean na minha trajetória dentro do Roncha. Agora vamos falar um pouco da Le Chef, né? A Le Chef Bakery, o presidente da empresa chama Jonathan Lau. Ele começou a história da Le Chef com 2 cafés. Então, eu conversando um pouco com ele sobre a história da Le Chef, né? Ele ia muito para o Japão e observava que no Japão tinha muito café. E quando vinha para os Estados Unidos não tinha tanto café. Ele falou, poxa, acho que se eu abrir um café, né, vai ter bastante gente. Então ele abriu o café. O primeiro ano foi um fracasso, porque ele, como colocou o nome francês, as pessoas não conheciam os produtos com nome francês, porque era americana. Imagina 35 anos atrás. Hoje sim, porque a internet favorece isso, né? Então ele começou a ter esse problema, então chamou alguns consultores, começou a trabalhar com isso, até que um dia, um dos hotéis, que estava perto do café que ele tinha, veio e falou assim, Jonathan, você pode fornecer o café todas as manhãs, durante 30 dias para nós? Aí ele falou, acho que a gente consegue, né? Nós temos capacidade. E aí, então, ele percebeu que o sistema de wholesale sales, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é de distribuir para alguém utilizar ou revender, era mais lucrativo do que ter o café. Então, aí ele começou a produzir produtos para distribuir para as outras bakeries, né, que temos aqui nos Estados Unidos, outros cafés, e alguns restaurantes e hotéis. E aí começou a história da Le Chef em 1900, há 35 anos atrás. Nós temos 3 plantas, né? Nós temos a Date Street, aqui nos Estados Unidos, cada fábrica está localizada numa rua e a fábrica leva o nome da rua que está localizada a fábrica. Então, a Date Street está localizada na Date Street, na rua Date Street. E na Telegraph está na Date Telegraph e Painter. Essa fábrica, eu participei do projeto dessa fábrica. Todo o desenho, ela é feito em layout em U e mais otimizado para garantir que o fluxo seja rápido e mais eficiente. Então, desde da implementação da laje, né, que a gente chama do cimento, toda a parte de desenho foi desenvolvida por mim e por meu time de improvement team, que a gente chama aqui, né? Então, vamos falar quantos clientes nós temos, né? Os principais clientes são hotéis, convention centers, hospitais, pequenas padarias, que a gente chama, né? Escolas, universidades, cassinos, parques como Disneylândia, Legoland, Universal Studios, e aí vai. E muitos distribuidores, né? E nós temos mais ou menos 1.800 clientes de toda a nossa carteira. Nós temos, em média, 20 rotas de entrega, né? Se entrega para o Havaí, por exemplo, uma vez por mês, né, para o pessoal de lá. Nós temos 3 routes para São Francisco, 3 routes para San Diego, uma route para Arizona, 3 routes para Las Vegas e 10 routes aqui no condado de Los Angeles, né? Então, olhando os produtos que nós temos, só para que vocês conheçam um pouco dos produtos que nós temos. Então, na fábrica da Date Street, a gente tem 5 fábricas dentro. 5 fábricas porque a gente segmentou por família de produto. Então, a fábrica C1A, ela produz cakes. Tudo que é cake, redondo, retangular,
para festa, para eventos, aí a gente faz esses produtos. A Silwambi é mini pastry, tudo aquilo que a gente vende muito para a Disneylândia, esse produto, né? São doces mais elaborados, né? Um doce aqui tem até 7 níveis de, como é que fala? De ingredientes, de tipo de produto dentro de um só produto. É um produto muito elaborado. Às vezes o lead time demora até 4 horas para se fazer um produto, para que vocês tenham uma ideia. Nós temos a parte de cookies, nós temos a parte de muffins e nós temos a parte de tea breads, né? Que é o que aqui o pessoal come muito tea bread aqui nos Estados Unidos. Já na fábrica da Telegraph, a gente usa uma coisa que chama frozen dough. O que é? Entregar a massa congelada. A gente entrega isso para o cliente congelado, por exemplo, um croissant, e depois a gente explica como é que ele faz a parte de profiar o produto, né, que é deixar ele crescer, e depois como é que ele cozinha. A gente ensina o nosso cliente como fazer isso. E depois ele vende. Isso, quem compra muito são os distribuidores, que fornecem para algumas mercados, alguns restaurantes. Então, essa é a parte que a gente fatura mais aí dentro da Ale Chef, né? Então, a gente tem 2 turnos desses produtos e cada turno produz diferente tipo de produto, porque a capacidade da linha que nós temos não dá para trabalhar somente um turno. Nós temos a parte de, a gente chama baking, né? Que são os mini breakfast, que a gente chama. Isso a gente faz um produto congelado, depois a gente separa, e depois a gente faz o baking dele, né? A gente faz como é que fala? Coloca no forno, que as palavras aqui às vezes saem em inglês, espanhol e em português. A gente faz o baking disso, depois a gente, logo que esse produto ele é cozinhado, a gente coloca ele num freezer, onde vai manter o moisting, que a gente chama, né? O sabor, a textura do produto, e depois a gente embala e coloca dentro de um warehouse para manter congelado esse produto. E a gente também tem o produto cookie, que é muito famoso aqui nos Estados Unidos. E a fábrica nova, a fábrica C3, a gente tem a parte de bread e também temos o centro de distribuição. Todos os produtos que é feito tanto nessa planta e nessa planta vão para cá, que é o centro de distribuição, onde são preparados os deliveries diários. Bom, a Ale Chef, antes da pandemia, a gente tinha 450 empregados e um total de 1.135 produtos. Aqui eu vou mostrar um pouco de como a gente começou a história da Ale Chef. Primeiro, nós começamos fazendo um assessment, mostrando como a empresa estava, em cima do que a empresa tinha de resultados, que não eram muitos, né, porque não tinha muita coleta de dados, e olhando a fábrica, cada processo e o tipo de desperdício que tinha, nós criamos um plano de implementação de Lean e criamos um radar em que ponto a Ale Chef está. E a gente criou uma estrutura de como multiplicar a cultura Lean. E aqui são alguns resultados que nós tivemos, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu sempre penso no Lean Way, né, da Toyota. Então, a gente seguiu mais ou menos muito parecido à casa do Lean Way, mas antes do Lean Way, a gente tinha que trabalhar muito fortemente na estabilidade do processo. Depois, a gente começar a padronizar, porque imagine uma pessoa que trabalha há 30 anos fazendo um determinado produto e você falar que agora ela vai ter que talvez mudar um pouquinho só a maneira dela fazer, porque ela vai fazer mais rápido. Então, sem uma padronização adequada, a gente não ia conseguir convencer as pessoas que ela tinha que mudar a maneira de se fazer o que elas fizeram durante 30 anos, né? E depois vem 5S, a parte de Just in Time, Visual Management, Changeover, Problem Solving. Então, a gente ainda em 2 anos, a gente está nessa fase aqui, né? Essa parte do pilar, primeiro cimento que a gente chama, né? Primeira base. Então, aqui um pouco para vocês entenderem dos resultados que nós tivemos em 2018. Primeiro, a gente trabalhou muito forte na reclamação do cliente, né? E principalmente nos projetos. Como a gente trabalha em projeto para estabilidade, então cada projeto de estabilidade nós medimos e depois mostramos qual foi o ganho que teve em cada projeto, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso.
Então, de 41 projetos que nós tivemos, 9 continuaram pendentes de 2018, porque isso é cíclico, cada ano vai ter sempre alguma coisa pendente mesmo, faz parte do processo. Para que vocês tenham uma ideia, 2017, né, a gente tinha 3.681 reclamação. Então, quando quem trabalhou na Toyota ou alguma empresa que realmente é Lean, você fala, tem 3.681 reclamação. A primeira pergunta que você faz é, como é que o cara dorme? Como é que alguém consegue sobreviver com tanta reclamação? Né? Então, putz, quando eu cheguei, meu cabelo, que nem tem tanto assim, fiquei com o cabelo em pé. Falei, vou ter que fazer alguma coisa para mudar isso. Então, a gente colocou lá uma meta de 50%, a gente alcançou 49% dessa redução. Só que essas reclamações, por exemplo, a gente manda entregar eu ia falar espanhol, mandou entregar um bolo, certo? Para um cliente. Só que chegou lá, o bolo chegou danificado, por causa do transporte, na hora do driver lá entregar para o cliente, e o cara não pegou a caixa com o cuidado que deveria, ou a caixa caiu no chão, no caminhão, a gente não sabe, tem várias razões, certo? Então o cliente liga e fala, olha, me entregaram um bolo aqui, o bolo chegou, parece que ele está comido já, comeram o bolo, porque está despedaçado. Então o que a Alechef faz? A Alechef dá um crédito para esse cliente. Então ele compra o bolo outra vez, se ele quiser, ou ele ganha esse crédito para comprar outro produto que a gente tem. Então em 2017, a Alechef perdeu de venda $550 mil. Né? E nós colocamos uma meta de $270 mil. Mas a gente alcançou $110 mil só. Quando eu falo $110 mil é meio chocante, né? Só? Mas peraí, é muito, né? Mas é um ganho de 80% da redução do que a gente tinha. E aí tem alguns, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas tem outros resultados que nós fizemos. Uma coisa muito importante que nós fizemos foi a questão da programação, que é essa parte aqui. Essa parte da programação, antes era tudo feito num papel e lápis mesmo. Tudo estava dentro da cabeça de cada gestor. Então, pegar tudo que estava dentro da cabeça de cada gestor e colocar num Excel para que você possa fazer uma programação, vou dizer para vocês, não foi tão fácil, não. Demorou um certo tempo. Mas nós conseguimos fazer agora muito mais automático. A gente consegue saber por cada receita quantos ingredientes a gente consegue consumir. Antes a gente não tinha esse tipo de coisa. Começamos a colocar algum controle visual para que cada gestor de área começasse a controlar. E também começamos a controlar índice de desperdício diário. Sendo que uma massa de pão, quando ela é feita, pelo próprio fabricante, você vai perder 10% desse total do batch que você produz, né? Então, por exemplo, se você faz 1.000 quilos, com certeza você vai perder 100 quilos pelo fabricante. Quanto mais reduzir, menos massa você joga fora, menos ingredientes você utiliza. Então, para vocês darem uma olhada nesse gráfico aqui, quando a gente começou a medir, a linha vermelha é mais de 15%, tá vendo? Consegue ver? Tudo isso é o que estava sobrando, que estava jogando fora. Então, é algo meio assustador, né? Mas por que tem isso? Porque não tem controle, porque ninguém controla. Então, com todas essas melhorias que nós fizemos, a gente conseguiu reduzir $724 mil nessa primeira fase. Depois, com os objetivos alcançados e mais alguns projetos, as pessoas que nós treinamos, a gente conseguiu mais outros resultados. Então, no total de 2019, a gente reduziu $921 mil no primeiro ano. E o primeiro ano foi de muita coleta de dados, muito chão de fábrica, ficar 3 turnos, sabe? Eu tinha um grupo de pessoas, um ficava no primeiro turno, outro no segundo turno, outro no terceiro turno, porque a fábrica gira 24 horas, então você tem que estar lá no momento que está acontecendo, né? Agora nós temos câmera instalada, é mais fácil talvez de controlar, mas naquela época nós não tínhamos, né, essa câmera para controlar. Já em lá foi 2018, né? Já em 2019, a gente colocou outras metas, né? Eu vou resumir aqui. Nós alcançamos $634 mil, né? Agora, tem outros ganhos, por exemplo, a gente desenvolveu um software que chama Cactus. Cactus como se fosse deserto, o cacto mesmo.
Porque quando nós chegamos aqui, tinha um sistema de controle de receitas que chamava Captus, que era alemão. Só que aí, a gente olhando o Captus, e como a gente tem bastante, 99% das pessoas são referente ao México, dentro da fábrica, então eu coloquei o meu pessoal lá para fazer, como eles são mexicanos, eles apelidaram o sistema de Cactus. Então, de Captus virou Cactus, onde a gente consegue controlar mais facilmente toda a receita, e ela está interligada em todos os computadores. Então, de um computador eu consigo alimentar, tem mais ou menos 10 computadores de receita dentro da fábrica para fazer as pesagens dos ingredientes. Eu acho que esse projeto aí, se a gente fosse pagar a licença, nós íamos pagar $200 mil, que eu não coloquei aqui no resultado. Mas é um ganho que nós temos hoje. Hoje, se eu vou desenvolver qualquer produto dentro da Le Chef, eu quero saber quanto custa cada receita, eu tenho isso em menos de 10 minutos. Antes eu tinha que buscar, falar com um, falar com outro, pelo menos uns 4, 5 dias a gente perder para descobrir qual era o custo de uma receita, né? Então, é isso, né, que eu tinha para apresentar. Não é muita coisa, mas alguns resultados, né, do que nós alcançamos dentro da Le Chef. Não uma trajetória simples, né? Porque, como eu disse, apesar de estarmos nos Estados Unidos, o dono é chinês e as pessoas que trabalham todas são latinas. Então, você conciliar a cultura de cada um para entender o que é Lean, o que é desperdício, né? Para quem conhece Lean, é fácil identificar o desperdício, mas para as pessoas que estão lá no dia a dia, para elas é a vida normal delas, né? Então, o que a gente tem que fazer para abrir o olho deles e falar, olha, tá vendo, isso aqui é um desperdício, né? É um desperdício de movimento. Você vai 10 vezes buscar material, porque não traz material mais perto de você. Ah, mas eu estou acostumado, é bom porque eu faço exercício. Entendeu? Não, mas é desperdício, mas você tá... Quantas vezes você caminha, né? No final disso, você está mais cansado, pensa nisso, né? Na qualidade de vida. Então, a gente tenta convencer desse caminho. Então, eu de verdade estou bastante feliz pela oportunidade que o Jonathan e a esposa dele, a Marie, deu à minha família, né? Nós vamos completar agora em setembro 3 anos que nós estamos aqui na Le Chef, né? Como diretor de Lean. E a gente começou a desenvolver o Roxinho esse ano, mas aí veio a pandemia. E quando vem a pandemia, tudo aquilo que você planejou vai por água abaixo e você tem que replanejar. Então, aí você tem que criar o seu Business Recovery Plan, né, que a gente chama. Então, sentar, olhar cada negócio. Por exemplo, a gente vende muito para hotéis. Todos os hotéis estão fechados. Nós perdemos 85% de venda. Como você sobrevive com 85% menos venda? Como que você faz aquela empresa, com a quantidade de pessoas reduzida, ser eficiente, de maneira que não tenha desperdício? Porque uma coisa é quando você está a todo vapor, é fácil. Agora, quando você reduz o volume e você tem que rebalancear, uma vez que você não tem os tempos medidos ainda, por mais que a gente tenha 2 anos, mas é muito processo. Como é que você controla 1.100 produtos? E dentro de cada produto tem 4, 5, 6, 7 produtos dentro de um produto. Então, quando você começa a multiplicar, dá 3.000 produtos. Então, estandarizar 3.000 produtos não é tão simples e tão fácil de fazer. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que o Jonathan, junto com todo o corpo de gerentes, tem nos apoiado muito, né? E isso faz uma grande diferença em todo o contexto da aplicação de Lean aqui na Le Chef. Acho que é isso. Gerson, bacana demais, cara. Que trabalho fantástico. O pessoal copiou aqui no chat, ó, 700 mil mais 900 mil, já dá 1.600.000. Mais 600, 2.234.000 dólares. Milhões. Milhões de dólares. De dólares. Bacana demais. Excelente. Gente, eu vou partir para as perguntas, mas antes disso, eu gostaria aqui de imitar o nosso amigo Gerson, e eu gostaria de agradecer também os meus senseis, né? Então, eu agradeço muito ao meu primeiro sensei, se ele estiver assistindo hoje, o professor Sérgio Elias, da Engenharia de Produção da UFC, e também o meu
sensei hoje, que é o Samuel Bara, assim como do Gerson, né? E todo mundo da Roncha que me ajuda sempre que pode. Hoje o Gerson me ajudou também num cliente de cozinha que eu tenho, né? Então, gente, vocês são demais e é graças a vocês que eu também cheguei até aqui. Legal, ótimo. Ficamos felizes que podemos contribuir aí. Vou iniciar aqui as perguntas, Gerson, tá bom? Boa, vamos lá. Cara, primeira de todas, como é que você consegue ensinar o Lean sem falar a língua local, cara? Como é que é isso? É uma coisa meio louca, sabe? Olha, vou contar uma história da primeira empresa que eu fui aplicar Lean no México, né? A Tech Group. Então, eu tinha saído da Toyota, aí um sábado, acho que era, eu saí na Toyota numa terça. O Samuel, não sei como ele sabe das coisas, ele parece aquele fofoqueiro do Léo Dias. Sabe, cara? É uma coisa impressionante, aparece, pô, Gerson é da Toyota. Então, eu dizia, Gerson, eu tô sabendo que você saiu, e aí, vai fazer o quê? Eu falei, pô, eu acabei de sair, tô curtindo a vida. Não, curtir a vida é para depois. Agora, quer trabalhar no Rocha? Falei, quero. Falei, então, tenho passaporte? Tenho. Vai no consulado mexicano, pega seu visto e semana que vem você está no México. Eu falei, como assim? Estou no México? Bora, cara, vamos trabalhar. Aí cheguei no México, primeiro dia, Samuel junto, né? Samuel falando espanhol, e eu, puta, nem portunhol, nada. Tudo lascado. Aí o Samuel falou, e aí, você vai conseguir se virar? Eu falei, eu acho que consigo me virar aí com o meu inglês básico e vamos embora, né? Eu não tenho medo, tenho que ensinar Lean. Então, quando você começa a fazer, ensinar o Lean, o que eu aprendi com o japonês, tudo você faz um desenho. Tudo você tem que desenhar. E quando você desenha, o desenho fala melhor que você com palavra. Então, se você fala inglês, se você fala espanhol, chinês, japonês, o desenho ele fala todas as línguas. Ele é universal. Então, para eu conseguir aplicar, eu desenhava muito, fazia muito gráfico, mostrava o problema, fazia vídeo. Tá vendo aqui? Né? A pessoa fala, o que ele está falando? Esse cara, não estou entendendo nada que ele fala. Né? E aí a gente tinha uma apresentação, cara, para fazer. E eu tinha o Roberto Coelar, que é um boliviano, que trabalha com a gente, foi meu sensei dentro da Toyota também, né? E aí, o Coelar, puta, você precisa me ajudar, cara, precisa traduzir esse negócio. E o Coelar traduziu. Mas o Coelar traduziu na folha. Eu falei, Coelar, pensei que você estava fazendo PowerPoint, meu Deus. Amanhã eu tenho apresentação, como é que eu vou fazer? Aí tinha um motorista de táxi, né? Que ele conversava muito, porque eu converso muito com os caras o garçom, o recepcionista do hotel, o táxi. Eu converso com todo mundo, né? E aí, eu falei, cara, quanto custa a sua hora? O cara falou, 600 pesos. Eu falei, pode vir pro hotel. Ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, você vai me ensinar como traduzir o negócio aqui. Eu preciso traduzir português para o espanhol, cara. Eu tenho uma apresentação amanhã, eu tenho que falar espanhol, porque senão como é que o pessoal da fábrica vai me entender? Então, se eu ler mais ou menos, o pessoal vai me entender. Mesmo que o pessoal fale esse brasileiro não é cego, né, como diz o outro, vai entender, entendeu? E aí eu fiz a tradução do negócio. No dia seguinte eu cheguei na fábrica, pedi para alguém revisar o espanhol. O cara fez e eu fiz a apresentação. Quando eu fui fazer o relatório final, aparece quem? O Samuel, cara. O Samuel. E ele falou assim, vou ficar lá no fundo da sala só te observando. Ele não estava observando, ele estava filmando. Aí o cara tá falando espanhol, porte aberta. E ele gravando, cara. Até hoje eu escuto o Samuel falando porte aberta. Você entendeu? Mas quando a gente não sabe a língua e você tem um conhecimento técnico bem embasado, eu acho que é mais fácil você transmitir aquilo. Por mais que tenha a dificuldade da linguagem. Porque as pessoas querem aprender com você, né? Todas as empresas que eu fui trabalhar, o pessoal, como é que é dentro da Toyota? Como é que você aprendeu? E não sei o quê. E todo mundo faz um monte de pergunta para você que o seu dia a dia não tinha tanta importância, mas quando você sai da Toyota e as perguntas às vezes fala, puta, como isso era importante e eu não sabia. Porque as pessoas querem aprender com isso. Então, um pouco da parte dessa dificuldade de falar inglês aí, ou espanhol,
a gente vai levando com gráfico, né? Por exemplo, eu fiz implementação de Lean na Wells Fargo. A vice-presidente era uma britânica. O inglês britânico, ela falava e entendia 30%. Eu falava, o que essa mulher está falando? Meu Deus do céu. Então, o que acontece? A Wells Fargo, a gente trabalhou num lugar que escaneava... quando você quer comprar uma casa dos Estados Unidos, primeiro é enviado a um banco. O banco manda essa documentação para esse lugar que é escaneado, o documento é tudo escaneado, e a produtividade era 3.500 cópias por hora. Então, a gente foi lá, melhorou o processo e aumentou para 5.000 cópias por hora. Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos, uma casa, quando se quer comprar, em máximo 10 dias você tem a resposta, se está aprovado seu crédito. Não, no Brasil é 2 meses, 3 meses, 4 meses. Né? Inclusive, quando eu estava indo para o México, numa viagem, eu conheci uma pessoa da Caixa Econômica Federal, um diretor. Eu falei, como é que pode vocês demorar 3, 4 meses e nos Estados Unidos demora 10 dias? Explica para mim. Porque a burocracia é muito grande, né? E quem perde, quem quer é o banco. Porque quanto mais pessoa, mais rápido você fizer, mais clientes você vai ter, mais dinheiro você vai ter dentro do seu banco, certo? Então, em termos de Lean, comprar uma casa no Brasil é um desperdício de tempo para o banco. Você podia ter muito mais rentabilidade se fosse mais rápido. Então, era um barato essa vice-presidente, porque no meio da reunião ela começava a falar assim, olha, o Kaká não joga nada. Quem é bom é o Messi. Do nada. E aí, 15 pessoas, tudo executivo, o pessoal, o que ela está falando do Messi? Não, eu falei, o que é isso, Messi? Não, a Argentina não serve. O que é bom é o Kaká. O Kaká, naquela época, estava arrebentando a boca do balão, né? Foi na época que ele foi eleito melhor jogador. Quem foi eleito melhor jogador, o Kaká ou o Messi? Ah, não. O Messi, no futuro, vai ser o cara. Eu falei, não, pode ser, mas agora quem é o cara é o Kaká. Então, no meio da reunião, a gente começava a discutir sobre futebol, porque ela era apaixonada por futebol, uma boa britânica. Né? E aí o pessoal ficava sem entender nada. Né? E eu acho que com a gente sempre sendo humilde e tendo a humildade de reconhecer aquilo que a gente não sabe, seja a língua, ou a maneira de falar correta, dizer, puta, eu não sei dizer o que é, por exemplo, uma garrafa em inglês. Não é vergonha você falar, eu não sei o que é. Porque tem coisas que são técnicas, sabe? Uma caixa, você pode falar box ou bin, depende do estado de Nova York, do estado dos Estados Unidos é diferente. Cada um fala de uma maneira. Então, não é uma coisa que é standard também. É como no Brasil, né? Como se fala no Ceará uma palavra, como se fala no Sul. É diferente, muitas vezes. Então, você tem que falar assim, mas como é que fala isso tecnicamente? E eu perguntava mesmo, falava, como é que fala isso aqui em inglês? Que eu não sei. E as pessoas, não sabe. A pessoa tinha um prazer de poder me ensinar. E eu tinha um prazer de aprender. Então, eu acho que quando você quer aprender e as pessoas querem te ensinar, e quando você quer ensinar as pessoas querem aprender, um ganha com o outro. E eu acho que assim a gente segue a vida. Cara, é verdade. E não pode ter medo. E não pode ter medo, é verdade. E não pode ter medo. Porque se tiver medo, meu amigo está rolado. E você está falando que você visitou vários países, quais são as maiores diferenças culturais, assim, e como essas diferenças, elas interferem na implantação do Lean, Gerson? Então, eu acho que é assim, por exemplo, a gente fala muito, o brasileiro tem muito fala da Argentina, né? Eu trabalhei na Mars da Argentina, olha, é impressionante a amizade que o pessoal tem com a gente. Né? A gente não pode combinar no futebol, mas tirando o futebol, o pessoal te recebe muito bem, de braço aberto, o pessoal quer te ouvir. Né? Por exemplo, na África do Sul, aí a coisa é mais complicada. Primeiro que o pessoal fala o inglês, mas o pessoal, a língua nativa é o Zulu. Então, Zulu, depende do que eles estão falando, você pensa que ele está falando bem, eles estão te xingando, você não entende. Né? Depois eu vou te contar uma história da África que aconteceu comigo. Conta aí. Bom, é o seguinte, a gente foi na África do Sul, aí nós fomos numa confecção de roupas para segurança.
Então, eles faziam camisa, calça, bota, capacete, luva, chama Charnot, essa empresa. Então, você me falou, você vai na África do Sul, lá, o cara está precisando de ajuda, precisa aumentar a produtividade. Então, eu fui lá para a África do Sul. Chegando lá, né, eu olhei o processo, putz, primeira coisa que a gente viu que o lead time era 14 dias para terminar uma camisa. Como é que alguma empresa pode sobreviver esperando 14 dias para fazer uma camisa? Uhum. E aí começamos a olhar, tinha várias linhas, muitas mulheres paradas sem fazer nada. Porque como não tinha One Piece Flow, então fazia por batch, né? Por lotezinho. Uma pessoa costura o bolso, a outra está esperando chegar o bolso para costurar o bolso na camisa. Aí chegava o bolso, não chegava a camisa. A pessoa esperava para chegar os dois. Então, tinha pessoa que eu olhava lá, 8 horas da manhã, 5 da tarde, e a pessoa ficou o dia inteiro sem fazer nada. Mas não era culpa da pessoa, a culpa é do processo. Não é culpa da pessoa que não quer trabalhar, a pessoa está lá. Né? Então, eu sempre tive uma coisa na confecção que eu sempre acreditei que sempre era possível fazer uma linha One Piece Flow. E as pessoas de confecção falam, não, isso aí é para montar carro. Eu falo, não é possível que eu não possa fazer isso. Então, nessa missão foi o Ben, junto comigo, que trabalhava com Roncha, foi o Ben, e foi também uma outra pessoa, né, que não era do Roncha. O Charnot chamou esse cara, que era um cara da qualidade, para ver se a gente ia conseguir fazer a coisa certa, né? O cara seguia a gente para ver se a gente estava fazendo certo. Aí, rapaz, a gente pegou, primeiro, né, eu pedi uma pessoa que tivesse muito conhecimento de todas as máquinas de costura, porque na confecção, quem conhece confecção fala, quem faz overlock não sabe fazer linha reta, não sabe trabalhar numa máquina reta. Eu falo, mas é uma máquina, é só colocar, para mim não tem diferença. Não, tem muita diferença. Tá bom, diferença tem, mas é processo, né? Então, o que nós fizemos foi pegamos uma camisa, todas as partes de uma camisa, colocamos na mesa e começamos a cronometrar cada step, quanto tempo demorava para se costurar. E a gente fez um Amazon Chart para ver o desperdício que tinha. Puta, quando a gente colocou no Amazon Chart, que a gente viu a diferença das pessoas, aí comecei a entender por que as pessoas ficavam paradas dentro da produção. Porque o gargalo do processo fazia com que todos os demais ficassem parados. Então, nós definimos que, ok, vamos balancear. Primeiro a gente balanceou, eu e o Ben. Balanceamos o gráfico, a gente pegou foto de cada máquina, a gente falou, bom, se a pessoa trabalhar em 2 máquinas, putz, isso vai dar um problema. Eu falei, não, vai dar nada. 2 máquinas, 10 segundos em uma, 15 em outra, qual é o problema? Não, isso vai dar problema. Eu falei, não, vamos fazer o layout e vamos ver que isso vai dar problema. Eu, na minha esperança, né? Cara confiante que eu tenho, confiança total. Aí, fizemos tudo, chamamos a senhora Charnot, porque o senhor Charnot tinha viajado, explicamos para ela, junto com os gerentes. Ela falou, puta, é incrível, vamos amanhã preparar o layout e vamos ver. Na sexta-feira, no dia que eu ia embora, a gente ia testar a linha. Legal. Rapaz, acabou a reunião, eu feliz da vida que tinha aprovado, né? Aí o pessoal começou, né, cara, a cantar na saída da fábrica. Geralmente, o pessoal, quando chega para trabalhar, o pessoal canta antes de começar o trabalho. E aí eu fui entender por que o pessoal cantava, né? Porque, por causa da religião de algumas pessoas, as pessoas cantavam para agradecer por estarem trabalhando, por estar ali dentro da fábrica, por ter saúde, pela família estar bem. Então, o pessoal cantava. E eu falei, mas essa cantoria no final eu nunca vi, né? E eu falei, o pessoal tá cantando, que bonito, né? Aí o cara do meu lado falou assim, Gerson, a cantoria não é muito boa, não. O pessoal tá cantando. Eu não quero trabalhar em 2 máquinas. Eu falei, mas quem foi o cara que foi falar para esse povo? Acabei de fazer meia hora que eu fiz a reunião, como é que todo mundo já tá sabendo? Aí eu peguei e falei, vou ter que falar com a senhora Charnot. Fui lá, bati na porta e falei, olha, é uma coisa estranha aí. Porque a gente acabou de fazer a reunião, o pessoal já tá sabendo que vai trabalhar em 2 máquinas e já estão cantando que não vai trabalhar.
Isso vai ser um problema daqueles, hein? Então é melhor a gente ver como é que vai contornar isso. Aí eu falo assim, mas quem estava na reunião? Aí eu falo, estava esse? Eu falo, não, chama esse cara aqui, deve ser esse cara, com certeza. Aí chamou, era o gerente, né? Mas por que você... Não, por causa do sindicato. Aí tinha o sindicato. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Para a gente conseguir esse projeto, chama o pessoal do sindicato aqui, a senhora conversa com eles primeiro, e depois a senhora me chama. E eu vou conversar com o pessoal do sindicato, porque eu trabalhei em São Bernardo do Campo, conheço o sindicato, né? O sindicato de São Bernardo é muito forte, e a gente sempre trabalhou muito bem com o sindicato, né? E aí, chegou o dia seguinte, entrei na fábrica, né, meu? Todo mundo me olhando torto, e a menina que estava ajudando a gente falou, o pessoal está me ameaçando de me bater no final do turno. Eu falei, como assim vão te bater? E estão falando que vão matar você no meio do caminho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Oséias começou a falar, porra, imagina, eu vou morrer aqui na África, meu Deus do céu. O que não vou fazer? Desesperado. Eu falei, calma, bem. Eu ainda vou conversar com o pessoal do sindicato. Relaxa, vão dar tudo certo. No final, tá tudo certo. Aí nós fomos para a reunião, e aí me chamou a atenção, porque no Brasil, quando você tem uma reunião do sindicato, geralmente o pessoal coloca alguma coisa para comer, né? E lá, o que era um café com leite e uma bolacha. Então eu falei, putz, que diferença, né? Então eu comecei a conversar com as mulheres, falei, olha, primeiramente eu estou aqui, quero agradecer que vocês vieram aqui, mas eu quero que, antes da gente começar a conversar, eu queria que vocês olhassem um vídeo. Aqui está um papel e um lápis. Nesse vídeo, eu quero que vocês me escrevam quantas pessoas vocês olham que elas estão paradas. Entendam que elas não estão paradas por culpa delas, mas sim pelo processo, ok? E vocês vão me apontar. Depois de 6 minutos de vídeo, vou falar 30 pessoas, a outra 29, 28. Mas por que você quer que a gente... Peraí. Então, quando você trabalha numa companhia, a empresa te paga para trabalhar, não para ficar parado, certo? Nesse caso, elas estão paradas porque não é culpa delas. Porque o processo não chega as coisas para ela, como é que ela vai trabalhar? Então, se você olha dentro do processo, sempre tem uma ou duas pessoas que estão trabalhando 8 horas, enquanto tem 2 pessoas que nem pegam uma peça durante o dia. Mas é culpa dessa pessoa? Não, é porque o processo não está balanceado. O que nós vamos fazer é balancear e nivelar o trabalho para que todas trabalhem igual. E outra coisa, quando o senhor Charnot me chamou aqui, ele tem o objetivo de aumentar a produtividade, porque o lead time hoje é tão grande que ele perde muito negócio no mercado. E se a gente reduzir esse lead time, vai aparecer novos clientes. Então, de 5 linhas que nós temos aqui na fábrica, só está trabalhando 3. Imagine se começa a trabalhar, tiver mais trabalho, vai ser 5 linhas. Cada linha tem 40 pessoas, estão 80 pessoas a mais trabalhando. É bom para a união, né, para o sindicato, e é bom para a companhia aí. E pode ser seu parente, seu irmão, seu tio, seu vizinho, sua prima. Vai ter trabalho para todo mundo. É por isso que eu estou aqui. E não para mandar alguém embora. Não é porque a pessoa vai trabalhar em 2 máquinas que nós vamos cortar alguém aqui da fábrica. Aí a pessoa fala assim, bom, agora que você nos explicou, eu acho que faz sentido. A gente pode fazer uma reunião com o pessoal 1h da tarde? Eu falei, bom, aí é com a senhora Charnot, eu só estou explicando o meu trabalho aqui. Rapaz, a reunião deu meia hora. Eu nunca rezei tanto na minha vida. Eu falei, 2 coisas. Ou a gente vai aprovar ou eu vou morrer no caminho. Porque a menina já tinha falado, vão te matar, cara. Que isso. Eu fiquei assim, né? Falei, bom, tá na mão de Deus, vamos que vamos. Depois que foi aprovado, aí o próprio gerente, que foi o cara que foi lá falar para o sindicato, olha, acho melhor a gente começar a montar a linha, acho melhor esse tipo de máquina, talvez seja mais eficiente que a outra. E a gente desenhou uma linha, em alguns postos de trabalho tinha 2 máquinas, porque o tempo de processo era possível fazer. E aí, uma camisa, no início da linha, que antes demorava 14 dias, a gente entregou em 2 horas. Nossa. E a partir daquele momento, cada camisa ia sair a cada 40 segundos pelo taco. No final, a gente pediu para que todas as pessoas autografassem a camisa, porque era algo histórico da Charnot. Com certeza.
tiramos foto com toda a equipe, né? No final, todo mundo veio me abraçar, o pessoal chorava, agradecia. Falei, ainda bem que estão chorando de alegria, né? Porque podia chorar de tristeza que eu estava morto, né? Então, é uma das histórias aí que não é fácil, né? Convencer as pessoas, mas sempre com a humildade e com a sabedoria a gente consegue convencer todos, né? Então, tem isso de país, né? A Espanha, por exemplo, pô, Espanha, cara, o espanhol é difícil, não é fácil convencer, né? O espanhol, eu fui trabalhar na Mars da Espanha, o Demétrio, que era o diretor, ele foi ser diretor lá porque a Mars da Espanha tinha um prejuízo de 1,3 milhões de euros por ano. Então ele falou, Gerson, eu tenho um problema aqui, eu preciso de alguém que tenha energia e força, senão eu não vou convencer ninguém aqui. Eu falei, vamos nessa. Se o espanhol aí não quiser matar eu, tá bom, né? Você pensa nisso. Ficou, né? Ficou na cabeça. Aí chegamos lá, né? Todo mundo se me apresentou. Na época era o Nacho, que era o coordenador de Lean dentro da fábrica, o Inácio, né? Que a gente chama de Nacho. Inácio Fetilha. Ele apresentou todo mundo. Aí a gente começou a falar de Lean. Ele falou, pô, aqui tem muita dificuldade, tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um treinamento de 5S. Pô, treinamento de 5S vai ser um problema. Não, vamos começar da base. Já que eu vou fazer tudo, vamos fazer da base. Fui dar o treinamento de 5S. Aí dentro do treinamento do Ronchi tem uma pergunta, né? Quem acha que a gente vai implementar o 5S e vai manter? Tinha 30 pessoas na sala. 2 levantou a mão. Eu falei, Jesus Cristo, agora... Falei, sabe? Vamos lá. Vamos fechar o livro todo mundo aí. Aí agora eu falei, agora eu vou ter que ser forte, né? Porque se eu perder agora, eu perdi todo o contrato, perdi as pessoas e o Demetrio vai fechar a fábrica. E o que importa para mim é o Demetrio ter sucesso, não o Roncha, né? O importante é para a empresa ter sucesso. Então eu falei, bom, vamos lá, vamos explicar a primeira coisa. Primeiro, eu sou um brasileiro, né? Nasci no interior, no meio das vacas, dos cavalos, né? Sei que o meu espanhol é mexicanês, porque você fala, pô, você fala mexicanês, você não fala espanhol, né? Porque eu aprendi a falar espanhol no México. O espanhol do México é diferente da Espanha. Você fala mexicanês, não era nem espanhol, né? Aí eu falei, eu sei que eu falo mexicanês, né? Mas eu entendo que vocês, do primeiro mundo, porque a Espanha é primeiro mundo, o Brasil é terceiro mundo, vocês não podem aprender nada comigo. Em primeiro lugar, vocês estão errados. Em segundo lugar, eu quero que vocês entendam que o Lean não é só para Mars, é para a vida de vocês. Certo? Porque o que vocês vão aprender aqui vai ser pro resto da vida de vocês. Se vocês for trabalhar em outro lugar, se você falar que trabalhou com Lean, você vai pegar um emprego na hora, para começar. E outra coisa, vocês conhecem a rota da falência? Rota da falência? O que esse cara está falando? Aí, bom, já que vocês não conhecem, vocês estão muito ricos, então não sabem a rota da falência, eu vou explicar o que é a rota da falência. Então, uma empresa nos Estados Unidos paga um salário para um americano $500 por semana, né? Só que aí começa a aumentar custo, tudo fica caro, as empresas fecham a empresa nos Estados Unidos e vai para onde? Aí o cara fala, para o México. Eu falei, por que México? Porque está do lado da borda, não tem. Perfeito. Resposta perfeita. Mas aí chega lá no México, o cara paga $500 por mês. Ou seja, em vez de 500 por semana, 500 por mês. Já reduziu o labor, né, que a gente chama. Depois, o mexicano gosta de tomar uns drinks, fica borracho, não vem trabalhar, não tem responsabilidade, a empresa começa a perder dinheiro, a empresa se muda. E vai para onde? Para a Índia, onde se paga $50 por semana. Certo? E depois, o indiano lá não está muito comprometido, tem os problemas deles lá, infraestrutura, não sei o que mais, uma confusão desgraçada. Aí o cara fecha a fábrica e vai para a China, onde se paga $50 por mês. Aí eu quero que vocês me digam,
o que vocês compram para a sua família com $50? Na época dava 40 euros por mês para a sua família. Sabe o que vocês vão comprar? 2 pratinhos de Ramon. Porque cada pratinho de Ramon que eu vou comprar aqui é $20. E eu pergunto, como é que vocês vão sobreviver? Vão morrer tudo de fome, não é verdade? Agora, quanto custa para essa empresa tirar todo esse maquinário que está aqui e levar tudo para a China? Me diz aí. Sabe quanto custa? Muito barato. Muito fácil. São máquinas fáceis de mover. Agora, a gente vai perder a oportunidade de manter a empresa aqui, na Espanha, mantê-la lucrativa. Nós temos que mandar para a China para dizer que a gente foi incompetente de não brigar para conseguir fazer ela positiva, em vez de ter perda, né? Ter prejuízo. O que vocês querem fazer? O que vocês acham? A oportunidade está na mão de vocês, eu estou aqui para ajudar vocês. Agora, eu só posso ajudar se cada um de vocês estiverem comprometido com isso. E se vocês não estiverem comprometidos, vocês vão perguntar, Ger, você gosta de trabalhar? Eu falo, claro que não, eu prefiro estar na praia, tomando água de coco, tomando solzinho, entendendo? Vendo o mar. Mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar minha conta no final do mês. Eu não vou sobreviver de sol e praia. Eu tenho minhas contas para pagar. E vocês não têm a conta de vocês para pagar? Não tem filho que tem que ir na escola? Não tem material escolar? Não tem água, luz? Ou aqui não se paga a luz aqui na Espanha? Rapaz, eu falei, vou perguntar mais uma vez. E eu rezando. Quem acredita que nós vamos implementar 5S e vai conseguir manter? Graças a Deus, todo mundo levantou a mão. Então, a partir daquele dia, alguma coisa mudou dentro da fábrica, né? As pessoas começaram a entender que cada um tinha um compromisso com a companhia para ela se manter dentro da Espanha. Cada um tinha que ter esse compromisso, certo? E cada um tinha que fazer o máximo que podia fazer. Tinha que se sacrificar, tinha que trabalhar correto, tinha que seguir o 5S, que eles não gostam de seguir. Falei, por mais duro que seja, que você está 20 anos aqui fazendo a mesma coisa, siga o standard, pelo amor de Deus, porque o standard vai te fazer manter o produto com qualidade, você vai ter menos refúgio. Então, até a gente colocar isso na cabeça deles, não foi tão fácil. Mas uma vez que o pessoal entende que você está lá para ajudá-los, isso favorece muito na aplicação do Lean, certo? Então, aí depois de 3 meses, ô tio, porque lá é tio, tudo é tio, né? No México é tudo way. Ei, way. Então, cada país é diferente. Então, você acaba se tornando parte do time, né? E aí sim, a aplicação do Lean fica muito mais fácil, né? Falando de aplicação do Lean, Gerson, agora que você está na Lei Chef, quais são os principais desafios para a gente implantar o Lean fora do contexto fabril tradicional? E aí, se der para você linkar, o Samuel, ele me contou uma história, eu queria que você contasse aqui, sobre como é que seu cliente lá na Lei Chef, você pudesse linkar os principais desafios de implantar o Lean fora do ambiente fabril com a história do seu cliente da Lei Chef, como ele reagiu com o fechamento dos cassinos de Las Vegas. Então, eu acho o seguinte, né? Primeira coisa que nós, para aplicar Lean, para você aplicar Lean, você tem que ter dados. Não dá para aplicar Lean sem você ter dados, né? Quando eu entrei no Roncha, há 10 anos atrás, muita gente queria conhecer a cultura Lean. E conhecer a cultura porque queria conhecer a cultura e aplicar a cultura. Depois de 5 anos, as pessoas falam, pô, a cultura é boa, mas quanto é que eu estou ganhando? Porque tem um investimento. E depois de 8 anos, as empresas já não estavam mais contratando Roncha somente para fazer aplicação do Lean, e sim para salvar as empresas. Então, Gerson, eu preciso que você venha aqui para fazer estabilidade do meu processo. Então, para fazer estabilidade, a gente precisa ter dados e tem que ter conhecimento técnico, certo? Na parte da Lei Chef, a dificuldade que eu encontrei no princípio foi muito a falta de dados.
Quando você trabalha com algumas empresas multinacionais, você pede qualquer coisa, seja lá um changeover, quanto tempo de breakdown, ou qual que é o OEE. O pessoal te traz informação, é muito fácil você olhar os dados e falar, a gente está para esse caminho. Agora, quando você não tem, como é que você faz? Você não sabe se o changeover é um problema ou não. Eu demoro 10 minutos para fazer changeover, mas isso é um problema ou não? Né? Changeover é uma coisa engraçada. Todo mundo fala, eu tenho que fazer changeover, mas você faz changeover para quê? Para melhorar a sua produtividade porque você tem uma necessidade? Ou você só quer fazer porque você quer implementar o changeover? Então, você tem que fazer quando você tem necessidade, não porque é bonito. Entendeu? Essa é a diferença. Né? Quando você vai aplicar Lean, nem toda a fórmula que você faz numa empresa é igual para outra. Uma vai começar por um PDCA, outra vai começar por um 5S, outra vai começar por um trabalho padronizado, outra vai começar pelo Maintenance Preventive, o TPM. Então, cada uma tem uma história diferente. E cada um tem uma cultura diferente. Cada empresa tem uma cultura diferente. Você precisa entender a cultura da empresa antes de você querer aplicar Lean. Porque senão você vai ser o cara que não vai conseguir o resultado esperado. Né? Quando fechou os cassinos aqui nos Estados Unidos, para a gente foi uma tristeza, né? Porque nossos clientes maiores são cassinos, né? Hotéis também. Então, nós tínhamos embalagem, que a gente chama de embalagem de 12, 24, 36, 54 peças dentro de uma caixa. Só que o negócio da pandemia, quando você bota o produto para a pessoa pegar, então a pessoa fala assim, mas quem colocou a mão aí? Por segurança, ninguém vai comer. Então, nós mudamos a maneira de apresentar esse produto a esses clientes. A gente começou a fazer embalagens individuais, onde o cliente do hotel, quando vai pegar, ele vai pegar a embalagem. Ele vai abrir e sabe que lá dentro está seguro. Diferentemente de você expor o produto. Né? Então, acho que o mundo vai mudar muito em relação a isso com o coronavírus. A maneira que nós estávamos acostumados a apresentar um prato, seja no restaurante, seja no breakfast de um hotel, as coisas não vão ser mais como antigamente. Então, o cliente que está lá, ele vai querer se sentir seguro. Ou senão, o hotel vai deixar de fornecer esse tipo de serviço. E aí, os clientes vão escolher o hotel que realmente te dá esse serviço com a segurança do que você está comendo, do que você está pegando. Entendeu? Então, a gente mudou um pouco essa estrutura. De 1.100 e pouco produto, nós colocamos mais de 50% em hold, deixamos de fabricar, porque não vende, porque o cassino está fechado, não vende. O que eu faço? Eu continuo fabricando, e a gente tem um shelf life, né, que daqui a pouco, 6 meses, se expira e vai jogar no lixo. A gente não vai fabricar alguma coisa para jogar no lixo. Né? Ainda mais os ingredientes caros como são para fazer um pastries, por exemplo. Né? Então, a gente está remodulando todo o nosso portfólio de produto para atender a necessidade agora. Se daqui 6 meses mudar, nós vamos ter que voltar a estudar outra vez. Por isso que o Business Recovery Plan, ele serve exatamente para esse tipo de coisa. Que muita gente não dá valor para isso. Sabe? Não, a gente sabe, a gente tem... Não, você tem que fazer isso. Estruturado. Não é só como você vai fabricar o produto, mas como você vai vender o produto. Que tipo de produto você vai oferecer no mercado para que o cliente possa se sentir seguro daquilo que está comprando da sua companhia. Principalmente na empresa de alimento agora, né? Sim. A gente vai ter uma edição especial do Global Lean Senseis, que a gente vai tratar sobre Lean Service. E a gente vai ter uma outra também, pessoal, que vai ser sobre Obey a Room mais Business Recovery Plan. Então, vai ser o passo a passo de como a gente fazer o nosso Business Recovery Plan e gerenciar através de uma sala Obeya. Gente, não percam, vai ser fantástico. Gerson, falando nesse novo momento agora da Lei Chef, né?
sobre como é que está reagindo com o fechamento dos cassinos, hotéis e toda a queda de demanda que a gente teve. Deixa eu te perguntar, tem uma pergunta que é, o que é mais difícil na jornada Lean? É você começar a jornada ou você manter os resultados alcançados e continuar avançando? É começar ou é prosseguir, progredir? Putz, é uma boa pergunta. Varia, né? Eu acho que todas elas é difícil. Eu sempre falo, Lean é fácil, mas não, Lean é fácil, mas não é tão fácil. Como é que eu explico isso? Lean é fácil implementar, né? Difícil é manter. Não é só manter, porque é o seguinte, quando você vai começar a implementar o Lean, toda a cadeia de corpo gerencial, seja o presidente, diretor, vice-presidente, gerente, supervisor, encarregado, líder, eles têm que entender que aquilo é parte da nova cultura da empresa, para começar. Senão, você vai perder tempo e não vai conseguir implementar nada. Você vai fazer de conta que você está implementando Lean. Depois de um ano que a empresa investiu um monte de dinheiro, vai ver que não ganhou nada. Porque o que acontece? Você vai, tenta passar seu conhecimento. A pessoa fala, putz, vamos lá. Vem o Gerson agora, né? Muitas empresas que eu trabalhava, eu ia a cada mês, né? Então eu deixava as atividades, ó, a gente tem que apresentar a atividade. E quando o cara apresentava a atividade, você sabia que ele fez no dia anterior. Eu falei, pô, mas vocês tiveram 3 semanas, vocês fizeram isso aqui ontem? Mas como é que você sabe? Pô, olha aqui, tá mais fácil. Então, só do relatório que o cara tem apresentado, você sabia que ele fez ontem. Eu falei, por que você faz isso? Por que você não vai fazendo todo dia? Por que sofre tanto? Né? Não precisa sofrer. Faz a coisa fácil. Quando você implementa, uma vez que você implementa corretamente o Lean, com todas as técnicas, não é ferramenta, pelo amor de Deus, não fala em ferramenta, ok? Ferramenta é aquilo que você tem dentro de uma caixa, quando você quiser, você vai lá e usa. Lean é isso. Lean tem que ser cultural, tem que ser uma metodologia de trabalho, tem que fazer parte da sua vida. Você tem que estar feliz do que você está fazendo. Senão, você não vai conseguir implementar Lean. Entendeu? Uma vez que você implementou e você tem as pessoas para multiplicar aquilo que você implementou, porque você tem que ter os multiplicadores, você tem que ter os senseis internos. Porque novas pessoas vão ingressar na companhia. Se você não tiver isso, você vai perder o Lean. Certo? Eu tenho muitas empresas que nós implementamos Lean e depois chega um diretor novo. Ah, essa coisa de Lean, acaba com tudo. A empresa começa a perder dinheiro, tira o diretor e volta um outro diretor. Volta, pelo amor de Deus, o Roncha outra vez. Esse que foi uma ou duas vezes que aconteceu, foram várias vezes. Porque as pessoas sempre têm uma maneira diferente de fazer. Mas não tem nada hoje no mercado melhor que o Lean. Não é porque eu sou um consultor de Lean, que eu trabalhei no Roncha durante 10 anos, que eu falo isso com propriedade de muitas empresas. Vocês viram aí quantas empresas eu trabalhei no mundo todo. Não tem nada melhor que o Lean. Até hoje no inventário, pode ser que vai ter. Muita gente fala da indústria 4.0, mas a indústria 4.0 é só um meio para você fazer as coisas, mas o Lean tem que estar lá inserido. Entendeu? Não vai conseguir fazer. Pode ser 5.0, 7.0, pode fazer o que você quiser, mas tem que ter o Lean. E é difícil muitas empresas, principalmente empresa familiar, tem essa dificuldade de entender, né? Por exemplo, nós estamos numa empresa familiar aqui. Então, mudar a coisa familiar para se tornar uma coisa corporativa, como que a gente espera que seja a companhia, essa transição não é tão simples. Então, imagine, você tem que implementar Lean e mudar de uma coisa familiar para uma coisa corporativa. Porque uma coisa é você controlar familiar, agora corporativa é uma coisa diferente. Como é que você controla? Quem é que controla? Quem é que solta o dinheiro de investimento? Quem é que tem que justificar? Quando é familiar, eu ponho no meu bolso na hora que eu quero, se deu certo, deu, né? Agora, quando é corporativo, não. Você tem que estar justificando. E a importância do roxinho. Certo? Então, acho que é isso. Inclusive, a gente recebeu uma pergunta
Você falou que o Lean não é aquela caixa de ferramentas, né, que a gente precisa implantar a cultura. E o nosso ouvinte, ele pergunta, eu fui contratado para implantar o Lean em uma empresa onde o proprietário só se interessa por resultados. Eu acho que ele deve estar falando de resultados de curto prazo, né? Qual é a prática que você indica para iniciar a mudança de cultura? Dá resultado pro cara. Quer resultado hoje? Dá resultado para ele. Perfeito. Perfeito. João, olha só. Como é que a gente muda o pensamento, a visão de curto prazo para uma visão de mais longo prazo, né? Então, olha só. Lembra que eu te falei da história do Roncha quando eu comecei? Nos últimos 2 anos, eu principalmente trabalhei em vários projetos só para dar resultado. Por que as empresas precisam do resultado? Precisa do resultado para poder justificar o consultor ou a pessoa que foi contratada lá para poder fazer as melhorias. Uma vez que você mostra o resultado, que baseado no Standardized Work, bem sedimentado, implementado, que as pessoas gostaram, o dono não vai falar assim, vamos implementar Lean já. Mas primeiro o cara quer ter o gostinho de saber, ok, Lean é bom, mas será que dá resultado financeiro? Muita gente não acredita que dá resultado financeiro. Eu te digo, de todas as empresas que eu trabalhei, nenhuma empresa ganhou menos de $1 milhão por ano com a implementação de Lean. Entende? Então, quando quer resultado, dá resultado para ele. Faz ele enxergar aquilo que ele não consegue enxergar. Porque a gente, como conhecedor do Lean, a gente consegue chegar lá e mudar as coisas. Mas você tem que trazer as pessoas do seu lado. Você tem que envolver as pessoas. Porque senão você não vai... Sozinho, uma andorinha não vai fazer verão, não. Você tem que ter pessoas para te ajudar. Vou contar uma história aí. Não sei se tem tempo para contar a história. Eu gosto de contar a história. Vai lá, vai lá. Bom, olha só, vou falar da Causais. Não sei se o nosso amigo Rodolfo Moreno está assistindo aí. Meu amigo de Causais Vision. Aí de México. De Tijuana. Quando eu cheguei na Causais Vision, o Samuel estava fazendo um trabalho lá e falou, Gai, é o seguinte, né, que a gente fala muito Gai aqui nos Estados Unidos. Ô, Gai, vai ter que ir lá nas AIS em Tijuana. Mas é o seguinte, Tijuana é uma cidade perigosa, né? Você que é meio alemãozinho aí, o pessoal vai achar que é gringo, vai te raptar. Olha só como o Samuel me dá os trabalhos, cara. É uma coisa maravilhosa. Tudo tranquilo. Os caras vão te raptar, entendeu? Então, os caras vão te pegar na borda de San Diego, você vai chegar de San Diego, o cara te pega na borda, te leva na fábrica, da fábrica para o hotel, do hotel para a fábrica. Você não saia do hotel. Se sair, os caras vão te raptar. Imagina, cara, o medo, né? Então, aí eu cheguei lá no primeiro dia da Causais, meu. Então, a Causais tinha umas 10 esteiras de lente de óculos para lá, para cá, uma confusão de fluxo, um monte de racks, um monte de lente parada. E eu falava, cara, como é que alguém encontra alguma coisa nessa fábrica? Como é que alguém consegue ver o fluxo? Não é possível que alguém consiga entender esse negócio. Aí os caras falam, não, a gente entende. Não sei onde. Tem que trabalhar 10 anos aqui para entender o fluxo, porque eu não consigo entender nada, né? Aí depois, eu cheguei na fábrica, eu falei, eu quero uma caneta. Aí, por que eu quero uma caneta? Aí eu fui e desenhei um layout. Falei, a fábrica tem que trabalhar assim. Eu não sei porquê, né? Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que tem... Deus me deu um dom de ir nos lugares e conseguir enxergar o que pode ser feito. Talvez pela experiência que eu tenho na Toyota, de mover muito layout dentro da Toyota, porque a Toyota sempre muda layout. Então, isso me deu uma certa experiência para chegar no lugar e olhar e falar, puta, dá para fazer isso. Aí, o Rodolfo, que na época era gerente, hoje ele é diretor da Causais, falou, Gerson, vamos almoçar. Ok, vamos almoçar. Eu digo, Gerson, vou te dizer uma coisa. Primeiro lugar, cabrão. Você tem certeza que você está falando? Porque, olha, eu vou arriscar meu pescoço por você. Então, você tem certeza que você vai falar. Então, eu falei, putz, agora lascou, né, cara?
Eu falei, vamos voltar no processo, dar uma olhada, mas eu acho que tem certeza, 99% tem certeza, mas vamos dar uma de cada 1%? Então a gente voltou e eu falei, não, dá para fazer. E ele falou assim, puta, mas como é que eu vou convencer o pessoal? Eu falei, monta uma linha em paralelo para a gente provar, simplesmente para o pessoal ver. Então, durante 6 meses eles ficaram estudando tecnicamente, porque a lente tem um monte de particularidades técnicas, né, que eu não conheço. Eu conheço de processo, de fluxo. E para mim dava para ser um fluxo, né? Sai do forno, desmolda, entra na linha, recobre, volta e manda, embala. E o pessoal fala, não dá para fazer isso, impossível. Eu falei, não, dá para fazer, pô. Vamos fazer. Aí, depois de 6 meses, o Rodolfo, como eu voltava todo mês, o Rodolfo falou, vem cá, eu tenho que te mostrar um negócio. A linha tá aqui, cara. Agora é a hora da gente provar. Eu falei, vamos nessa. Vamos fazer. E quando a gente, para você ter uma ideia, tinha 25% de refúgio de lentes fabricado. 25%. Mas por que tinha os refúgios? Porque os moldes onde eram injetados, né? Geralmente uma lente, ela tem um molde côncavo e outro convexo. E aqui se coloca um monômero, que a gente chama, para encher. E depois que enche esse de monômero, vai para um forno, fica 12 horas. Depois os caras quebram esse gás que tem em volta, né? Tritura ele, depois para reaproveitar, injeta de novo. E aí você abre o molde e essa lente vai para uma máquina de recobrimento. E quando você pega o recobrimento, você vê se a lente tem defeito. Você tem 3 segundos para checar a lente no fundo negro. E aí a gente criou um sistema que quando a máquina tinha 10 lentes para fazer recobrimento, quando ela chegasse, eu tinha 10 moldes esperando. Quando eu descobrisse que a lente tinha um defeito, eu tirava o molde para reparar o molde. Então, com isso, os primeiros 3 meses foi caótico, porque a quantidade de custo que aumentou para reparar o molde era absurdo. O diretor financeiro falou, pô, a gente implementou ali para aumentar o custo. Eu falei, não é que aumentou o custo. Seu molde estava uma porcaria. Esse é o problema. Agora você vai arrumar o molde, você vai ficar 1 ano sem arrumar molde nenhum. Então, depois de muito teste, né, que a gente fez, a gente conseguiu um que virou um benchmark, né? E um dia eu estava no hotel, como eu não podia sair, porque senão ia ser raptado, eu tinha isso na minha cabeça. Eu estava lá jantando, um cara da qualidade, uma pessoa da qualidade, que era o gerente de qualidade das áreas, veio e falou assim, eu já posso sentar com você aqui? Eu falei, pô, você fica à vontade. É até bom, porque eu tenho alguém para conversar, né? Porque geralmente, quando a gente é consultor, a gente come, é você e Deus, todo dia na mesa. Você nunca está em ninguém para conversar. E aí, ele falou, olha, você sabe o que você está fazendo na Causais Vision? Eu falei, implementando o Lean. Eu, né? Implementando o Lean. Ele falou, não é implementando Lean, você está mudando a maneira de como fazer lente no mundo. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, eu trabalhei na primeira companhia de fazer lente do mundo, eu trabalhei na terceira e a Zeiss a segunda. O que você está fazendo na Causais hoje não existe em lugar nenhum no mundo. Você está reinventando a maneira de fazer lente depois de não sei quantos, mais de 20 anos de quando começou a fabricar lente no mundo. Eu fiquei assim, uau, eu fiz isso, sabe? Então, é uma coisa que me enche de orgulho poder trabalhar com empresa que acredita naquilo que você fala. Porque muitas vezes é difícil para uma empresa acreditar muito no consultor. Eu vejo muito o consultor que vai falar, vamos reduzir 50% do inventário. A empresa vai lá, corta 50% do inventário. Depois a empresa vai à falência, porque cortou 50% do inventário. Porque cortou, mas não estudou por que tem que cortar. De repente dá para cortar, mas tem que estudar. Tem que ter uma análise por trás. Não é uma magia, entendeu? Agora, em termos de fluxo, de processo, é diferente. Você pode ver o fluxo na sua frente. Eu, quando vou entrando na fábrica, vai tendo uma nuvenzinha aqui na minha cabeça. Já vou desenhando como é que a fábrica tem que ser. Eu não sei por que acontece isso comigo, mas é assim, natural, para mim é natural. Então, por isso que muitas empresas, quando tem que fazer novas plantas ou desenvolver novos projetos, novas linhas, o pessoal me convida porque sabe que eu vou olhar nos detalhes. E o detalhe vem daquilo que a gente conhece. Né? A Zaraplast, por exemplo, foi fazer uma fábrica em Cabreúva, chamou a gente. Eu fui 3 vezes lá, a gente reduziu 11 mil metros quadrados na fábrica.
11 mil metros quadrados são 11 milhões a menos. Entende o que eu digo? Uhum. Então, são coisas que o Lean te ensina a como otimizar o recurso para você fazer uma fábrica produtiva, para fazer uma fábrica eficiente, né? Bacana, Gerson. Cara, a gente está chegando aqui. Aqui o que não falta é história. Pois é, a gente precisa de uma segunda parte aqui para continuar, Gerson. Se você se deixar aberto, eu queria só finalizar 2 perguntas para ficar com 1h30 de duração, e aí a gente deixa as outras perguntas, que elas são até um pouco mais técnicas, para um segundo momento no mês que vem. Perfeito. Dá certo? Vamos nessa. Beleza. Fala aqui que o Albeia ele precisa de uma cultura bem implantada para funcionar. Aquelas regras de brainstorming, né, essas coisas. Quais são as regras que você indica para uma boa reunião Albeia, Gerson? Bom, dados. Sem dados não dá para você fazer Albeia. Entendi. Você tem que ter dados. Você tem que ter dados. Você tem que saber conhecer o processo a detalhe. E se você não tem o tempo dos processos, vai ser muito difícil de você melhorar. Ou você tem que se meter no processo para tirar isso um quanto antes, porque senão você está perdendo dinheiro. A primeira coisa que eu faço é tirar os tempos dos processos. Às vezes o pessoal diz, não precisa, precisa. Então, por exemplo, né, aqui na Lechef, quando a gente reduziu o volume, então numa linha trabalhava 4, 5 pessoas, agora trabalha 2. Mas 2 pessoas é eficiente? Foi a primeira pergunta que nós fizemos para nós mesmos. Né? 2 pessoas realmente vai conseguir? Eu estou reduzindo, ou é melhor eu juntar 5 pessoas e essas 5 pessoas trabalharem em diferentes áreas e os processos estão lá, eu não vou mudar layout, mas aí eu tenho uma pessoa preparando o processo e as outras 5 indo trabalhar. Pô, a gente aumentou a produtividade em 60%. Entendeu? Porque às vezes você pensa, fala, mais barato ter 2, é custo. Mas espera aí, mas eu posso ter 5 e terminar mais rápido. Eu posso ter o fluxo contínuo e trabalhar em 2 horas, terminar tudo aquilo daquela família de produto. Depois eu vou fazer outra família de produto, por que não? Eu combino as pessoas. Ah, precisa cross-train, é muito difícil. Não é difícil. É só querer fazer. É só também tá bem padronizado que tudo é possível. Certo? Com certeza. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, uma outra história. Vai lá. No México, uma empresa de medicina. uma fábrica que faz, eu falo medicina, mas é comprimidos, né? Desculpa que eu falo as palavras em espanhol e português. Então, quando a gente foi implementar Lean, a primeira coisa que eu percebi é que existia muita rincha, né, entre um departamento e outro. Então, eu ia falar com uma pessoa de compras, o cara falava mal da pessoa de vendas. Eu ia falar com o pessoal de vendas, o cara falava mal do RH. Eu ia falar com o pessoal do RH, falava mal do preço da produção. E aí um dia eu falei, putz, como é que eu faço para administrar o conflito, né? Aí, primeira coisa, eu levei os gestores no banheiro. Te juro por Deus. Banheiro Porque eu falei assim, olha só, vamos pensar em Lean. O que é Lean? Primeiro é fazer a coisa... Então, vamos olhar esse banheiro aqui. Esse banheiro é Lean? E tinha 7 pessoas dentro do banheiro, né? Ah, não sei. Não, pensa aí. Você vai lavar a mão. O sabão está aqui? Na sua frente? Não, o sabão está lá. Então, você tem que andar. Vamos pensar em Lean. Você já andou. Depois que você lavou a mão, você tem que enxugar a mão. Onde está o papel? Puta, está aqui nas suas costas. Aí você virou, você molhou tudo o piso. A pessoa que vem, escorrega, cai, acidente. Então, se a gente quer implementar Lean, vamos começar pelo banheiro. Primeiro, fazer a coisa Lean. Que as pessoas tenham um banheiro, primeiro, mais organizado, que as pessoas não se acidentam dentro do banheiro. Eu falo isso porque eu quase caí aqui. E o cara falou, cara, que cara louco, né? Entendeu? O cara é doido, esse brasileiro é doido. Aí, como tinha esse conflito, eu chamei o diretor e falei assim, ó, é o seguinte, Arturo, o seu pessoal tem uma probleminha entre eles, né?
E a gente não vai conseguir aplicar Lean se eles não tiver engajado. E eles não estão engajados, porque sempre a culpa é do outro. Então, eu quero fazer uma dinâmica nova. Eu nunca fiz isso na minha vida e quero que você compre a minha ideia. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero que você me compre máscara de lutador de luta livre. Porque como eu fui visitar a Catedral da Virgem de Guadalupe, no México, então lá tinha muita máscara, e custava $1 cada máscara. Eu falei, olha, custa $1. São 30, são 15, acho que era 20 pessoas, 20 máscaras, $20. Se não tem dinheiro, eu dou. Mas compra as máscaras, pelo amor de Deus. Aí ele chamou a secretária, vai buscar máscara lá na catedral, e traz as máscaras. Aí, né, a gente reuniu todo mundo, fizemos uma dinâmicazinha lá e tal. Aí eu coloquei todo mundo de costa. Aí eu peguei e falei, bom, agora vocês vão colocar a máscara, cada um vai colocar essa máscara de lutador. E eu vou colocar, como eu já sabia quem falava mal de um e de outro, eu coloquei os dois de frente. Que isso? Aí, bom, você vai falar tudo em 5 minutos, o que te deixa nervoso dentro dessa fábrica. O que te deixa irritado, o que te deixa magoado, que você vai para casa querendo matar alguém. Pô, rapaz. E o cara falando, os departamentos de RH, que não sei o quê. O RH estava na frente dele, não sabia que era RH. Aí depois o RH falava mal do cara também. Então, depois que acabou os 10 minutos, eu falei, bom, agora que está todo mundo de frente, pode tirar a máscara. Rapaz, na hora que tirou a máscara, todo mundo ficou assim, puta, o que eu fui falar? A máscara de lutador mexicano, aquelas. Aí eu falei, agora os caras entram numa briga, né? Ou o pessoal vai se abraçar ou beijar, vai saber, né? A gente nunca sabe qual é a reação do ser humano. Aí todo mundo ficou assim, sem entender nada, né? Falou, o que esse cara fez, né? Aí eu falei, olha, agora que vocês falaram, sem saber quem é a pessoa que estava na sua frente, e agora você está vendo, vocês vão ter 2 minutos para falar aquilo que realmente te estressa. Mas olhando no olho da pessoa, falando o que realmente te estressa. E as pessoas fizeram isso. E aí, depois que acabou isso, eu falei, bom, agora eu quero saber o que vocês aprenderam com esse treinamento. Cara, isso não li livro nenhum. Eu não sei por que eu resolvi fazer, entendeu? Mas eu fiz. E foi muito legal. Aí o pessoal falou, sabe que a gente aprendeu uma coisa com essa dinâmica. Às vezes a gente fica falando das pessoas sem falar diretamente para a pessoa aquilo que nos incomoda. Pensando que a pessoa vai ficar magoada. E às vezes a gente falar o que nos deixa aborrecido, a pessoa pode mudar o comportamento dela e ela pode começar a querer me ajudar. Em vez de eu ficar levando isso como uma mágoa dentro do meu coração, porque a gente fica com mágoa no coração, né? Somos seres humanos. A gente começa a trabalhar melhor em equipe. Rapaz, acabou essa dinâmica, o diretor veio lá emocionado, chorando, falou, cara, foi a melhor dinâmica que eu vi na minha vida. Aonde você fez isso? Eu falei, sei lá, rapaz, onde que eu fiz? Eu sei que eu levantei de manhã com essa ideia na cabeça e eu quis fazer isso. Depois disso, essa empresa, a aplicação de Lean foi muito mais fácil. Foi muito mais legal, muito mais funny, que a gente diz, né? Todo mundo trabalhando em equipe, todo mundo se respeitando, cada um que tinha uma dificuldade, o pessoal ia lá, dava a mão, vem cá, posso te ajudar? Antes não, deixa aquele cara para lá. Então, isso faz a diferença, né? Então, para você fazer, seja lá um OBEA, ou seja um plano de recuperação, você tem que ter as pessoas comprometidas com aquilo lá. Tem que ser amigo um do outro. Tem que trabalhar em equipe. Equipe é respeitar o ponto de vista de cada um. Não é só o seu ponto de vista que vale. Porque cada um nasceu em família diferente, estudou em escola diferente, estudou em universidade diferente. Cada um sofreu dentro de sua vida um pouco diferente. Então, cada um tem a gente chama um calo, né? Diferente. E cada um, com o seu calo e suas dificuldades, pode ajudar aquele que nunca teve um calo.
para que a pessoa não tenha um calo na mão. Então, acho que é isso que é a coisa legal do Lean, né? E para tudo que você vai fazer, você precisa das pessoas. Eu não consigo implementar Lean se as pessoas não estão comprometidas. Eu não consigo implementar Lean se as pessoas não estão felizes para implementar Lean. Não adianta eu chegar lá de manhã feliz e o funcionário frustrado. É fácil você ver se a pessoa está frustrada. Então, quando eu vejo que a pessoa está meio triste assim, eu já chego. E aí, como é que tá a família, o cachorro, o papagaio? Aí eu faço uma brincadeira. Então, isso faz com que as pessoas se sintam parte do negócio. Não tem que ser diferente. Não é porque eu sou consultor que eu sou o cara. Não, eu sou mais um dentro daquilo para ser transformado. E todas as empresas que eu trabalhei, eu aprendi mais com eles do que eles comigo, tenho certeza. Porque eu aprendi processo, eu aprendi de como fazer as coisas diferente. Cada coisa que você aprende é enriquecedor para a sua vida, né? Então, poxa, as 50 empresas que me receberam no mundo aí, eu sou eternamente grato por tudo aquilo que aconteceu. Porque eu aprendi muito com eles. Ensinei bastante coisa também, claro. Aplicaram Lean. Tem muitas pessoas que hoje eu tenho contato. Ontem mesmo eu estava falando com o diretor da cervejaria Cuauhtémoc. Virou um amigo pessoal meu, o Carlos Pantorra. A gente estava falando de como fazer hambúrguer de picanha. Entendeu? Hoje ele não trabalha mais na cervejaria, mas a amizade continua. Porque a vida é isso, né? Não é a felicidade que vai fazer as coisas acontecerem. Cara, que fantástico, Gerson. Gerson, estamos chegando aqui a 1h30 de live. Já. Passou muito rápido, né, cara? Foi ótimo. Quando é bom, passa rápido. É. Espero que o assassino também sinta isso, né? Não é só a gente. Acho que sim. Acho que todo mundo... Só pelos comentários aqui, todo mundo elogiando, batendo palma, tá? Eu acho que com certeza está todo mundo gostando. Gerson, vamos fazer um repeteco e a gente faz o restante das perguntas. Eu fiz até a pergunta número 9, e aí a gente fica aí com mais ou menos 10 perguntas e outras histórias para a gente repetir. Pode ser? Pode ser. Inclusive, o presidente da Alechef, eu falei com ele, eu falei, olha, o pessoal tem muito interesse de bater um papo com você. Eu falei, quando o pessoal, hoje, infelizmente, ele não pôde, né? Mas ele falou, eu estou aberto, o pessoal pode me convidar, eu participo. Então, fica aí a oportunidade para vocês, para estar conversando com ele, que é um gestor, né? Ele sempre fala, pô, eu estou tentando implementar Lean em 30 anos e nunca consigo. Agora que eu estou conseguindo ver o que é Lean, né? Porque, às vezes, lê um livro ou vem um consultor, dá uma informação que não seja tão correta, que eu acho assim, né? Eu vou dizer uma coisa, o consultor, todos eles agregam, porque cada um tem uma maneira de trabalhar, nem todos são iguais. Dentro do Roncha você não vai encontrar todo mundo igual o Gerson, nem vai encontrar igual o Samuel. Cada um tem uma expertise que a gente chama, né? Então cada um tem algo para agregar. Por isso que quando eu sempre apliquei Lean, eu vou até um determinado ponto, quando chega num ponto que eu preciso de um especialista, para que eu vou querer ensinar uma coisa que eu não sou? Eu trago o melhor para ensinar aquilo para dentro da empresa. Esse é o diferencial que o Roncha tem. A gente tem essas pessoas que têm essa expertise em diferentes departamentos. E cada um agrega na hora de implementar o Lean. Entendeu? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. E não é só, o consultor é custo. Eu não sei se é custo. Né? Eu sempre falo que um consultor custa 5% daquilo que ele ganha de dinheiro. Quer ganhar dinheiro? 5% não é nada. Certo? É verdade. É isso. Pois, Gerson, cara, foi um enorme prazer te ter aqui com a gente. Obrigado. Eu tenho certeza que foi uma experiência maravilhosa para todo mundo, né? Quem mandou a sua pergunta e ela não foi respondida hoje, calma, a gente vai fazer assim como a gente fez com o Daryl, que é outro coautor do Toyota by Toyota, e o Daryl vai ser dia 28, gente, só lembrando, o Robert Martichenko vai ser na próxima terça, dia 21, e aí no dia 4
nós vamos fazer mais uma edição do Global, uma edição especial do Global Lean 6.6. E aí eu vou marcar com o Gerson aqui o melhor horário para ele, para a próxima data. E eu deixo tudo a par, vocês todos a par dentro dos grupos, tá certo? A hora que você precisar, João. Muito obrigado todo mundo. Obrigado a todos aí por assistir a gente, né? As histórias aí, acho que é bom para a gente poder se divertir um pouco, né? Senão fica aquela coisa muito técnica. E você vai aprender da mesma maneira, né? Eu acho que eu sempre fiz isso na minha carreira dentro do Roncha, né? Tentar ensinar Lean com alegria. E fazer isso, não um martírio, fazer isso de maneira que seja prazerosa, né? Que as pessoas se sintam felizes de estar fazendo. Acho que essa que é a grande diferença. Cara, perfeito. Gente, muito obrigado por assistirem. Fique ligado nas nossas redes sociais. Em breve, os nossos cursos, especialista em transformação Lean, Green Belt e Black Belt Lean Six Sigma. Um abração. Beleza. Forte abraço a todos. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau.